pronominal, e é basicamente a concordância dos nomes, que seria o artigo que concorda com o substantivo que concorda com o adjetivo. Nomes é substantivo, artigo, adjetivo, pronomes. E hoje nós iniciaremos a concordância verbal. Tá aparecendo para vocês a tela? Tá, gente? Tá sim. Que é justamente a concordância entre o sujeito e o verbo. A concordância verbal, como já está dizendo o nome, é a concordância do sujeito com o verbo. Aí isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Porém, depende, porque português tudo depende do contexto, da situação e das exceções que a língua portuguesa tem, né? Que a língua portuguesa traz. Então, assim, o sujeito vai concordar com o verbo? Nem sempre. Quando estiver no singular, nem sempre. O sujeito vai concordar com o verbo no plural? Quando estiver no plural, também nem sempre. Então, o que eu venho trazer hoje é justamente essas regras, diria que mais as exceções do que propriamente as regras, porque a regra é essa: sujeito singular combina com o verbo singular. Sujeito sujeito, quando estiver no plural, combina com o verbo no plural. Porém, o que a gente vai estudar hoje são as exceções que, às vezes, podem o sujeito ir tanto para o plural quanto para o singular, e o sujeito pode ficar só no singular ou o sujeito pode ficar só no plural. A primeira regra ou exceção que eu coloquei aqui é justamente boa noite. O sujeito simples. Então, o sujeito simples vai concordar o verbo com o sujeito no singular. Então, sujeito simples vai sempre concordar verbo com sujeito. Ana saiu para se distrair. Sujeito simples, verbo no singular. Já temos o sujeito coletivo. No sujeito coletivo, que está falando sobre, como diz a expressão, o coletivo, o todo, o verbo ficará sempre no singular. Então, a multidão, entende-se que estamos falando de várias pessoas, mas é um sujeito coletivo, é uma expressão que está falando, como a multidão, que está falando que existe em um lugar mais de uma pessoa. Todo mundo entende que multidão, né? São várias pessoas em um lugar só, são várias pessoas aglomeradas, porém, é um sujeito coletivo, e a regra diz que o verbo ficará sempre no singular. Então, a multidão ultrapassou o limite, e não a multidão ultrapassaram o limite. Sujeito coletivo concorda com o verbo. O verbo vai concordar com o sujeito coletivo e vai ficar no singular. Por outro lado, aí já vem isso aí, ó, regra. Embaixo, exceção. Se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. A multidão de quê? A multidão de fãs. Se eu estou especificando o sujeito coletivo, aí o português, a língua portuguesa, abre a exceção e deixa que a gente concorde tanto o singular quanto o plural.
Então fica. Então fica. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Ok. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Oi? Não, você ainda não. É, tá no primeiro ainda. Só um instante. Aí, então, quando a gente vem especificando um sujeito coletivo, a gente pode fazer com que o verbo fique tanto no plural quanto no singular. Então, só diga assim: a multidão gritava desesperadamente. A multidão não está especificando que tipo de multidão, então vai ficar no singular. Mas se eu digo a multidão de torcedores, eu posso dizer que a multidão de torcedores gritava desesperadamente, ou eu posso dizer que a multidão de torcedores gritavam desesperadamente. Vai concordar, vai servir tanto o singular quanto o plural quando eu especifico esse sujeito coletivo. A manada tomava todo o pasto. Não está especificando, né? Está falando do sujeito coletivo como um todo. Então, vai ficar no singular. Passei, Carol. Então, vamos lá. Coletivos partitivos. Não passou? Agora, se eu botar assim, não, não passa, não, ó. Assim, passou? Então, tu tem razão. Então, eu estava nesse daqui, ó. Esse daqui não estava aparecendo, né? Para mim, estava aparecendo. Ah, ah, então é porque para mim estava aparecendo. Então, ó, como eu estava explicando, aí tem o exemplo. O sujeito coletivo, nesta situação, como eu acabei de dizer, o verbo fica sempre no singular. E tem aí o exemplo: a multidão ultrapassou o limite, a gente não está especificando multidão. Mas quando a gente começa a especificar que tipo de multidão aí a gente aceita tanto o singular quanto no plural. Me desculpem, porque aqui estava passando, aí eu pensei que também estava aí. A multidão de fãs ultrapassou o limite, a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Porque eu especifiquei o sujeito coletivo. Passou agora, não foi? O que, o que seria os coletivos partitivos? É a parte de alguma coisa. A gente está falando em partes de algo. Então, assim, o verbo pode ser usado no singular ou no plural, em coletivos partitivos, que é a maioria, grande número. Então, ficaria assim. Gente, passou o slide? É. Quando eu tenho um coletivo partitivo, que eu estou falando de parte de algo, vai aceitar as duas concordâncias. Então, vai ser, eu estou falando de grande número, uma parte de números, grande números, uma parte daquelas pessoas.
Então, isso seria o coletivo partitivo. Grande número, 2 presentes se retirou. Grande número, 2 presentes se retiraram. Quando eu digo assim, a maioria, vocês estão entendendo que eu estou falando de uma parte de algo. Não é como um sujeito coletivo, que eu estou falando como um todo. O coletivo partitivo é uma parte de algo. Então, eu posso dizer assim, a maioria dos alunos, não estou falando do todo, estou falando de uma parte, ou seja, essa parte é a maioria dos alunos, foi à excursão. E também é aceito, a maioria dos alunos foram à excursão, porque faz parte da regra dos coletivos partitivos. E quando tem coletivos partitivos, que eu estou falando de água, a maioria de, grande número de, grande parte de, quando eu estou falando de partes de um coletivo, eu posso colocar tanto no singular quanto no plural. Certo? Diferente do sujeito simples, coletivo não especificado, que ele vai ficar sempre no singular. A multidão, a manada, estou falando de um todo. Mas quando eu especifico esse sujeito coletivo, quando eu dou nome à multidão de quê? A multidão de pessoas, eu posso colocar tanto no singular quanto no plural. Já que independente de estar falando de partes, né? Estou falando de partes, a maioria grande parte de pessoas. Essa regra aqui vai aceitar tanto o singular quanto o plural. Certo? Cadê? Aqui. Expressões mais de, menos de e cerca de. Neste caso, o verbo concorda com o numeral. Então, exemplo, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Quando eu quero descobrir o sujeito da oração, eu faço a pergunta. Mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Quem quis trocar as mercadorias? Mais de uma mulher. Eu estou falando de uma pessoa especificamente. Então, o verbo vai ficar no singular. Se eu estou falando de mais de uma pessoa, o numeral 2 e não 1, então mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Quem chegou antes do horário? Mais de 2 pessoas, esse é o meu sujeito. Então, quando eu faço a pergunta e descubro o sujeito, e o sujeito está nas expressões mais de, menos de, cerca de, concordando com o número, então o verbo vai concordar também. Aqui na primeira frase temos mais de uma mulher, estou falando de mais de uma mulher. Uma mulher. Quem é o verbo? Quem é o sujeito? Uma mulher. Então, vai ficar no singular, está concordando com o número. Se eu falo mais de 2 pessoas, eu já estou falando de plural. Então, o verbo vai concordar com o sujeito, vai ficar no plural. Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Exemplo, mais de uma professora se abraçaram. Está indicando que existe algo recíproco. Então, o verbo vai ficar algo verdadeiro. Mais de uma professora se abraçaram. Olha a língua portuguesa, até na reciprocidade da língua portuguesa quer mandar. Então, vai ficar no plural. O verbo vai para o plural. Isso vai acontecer com menos de a cerca de. Cerca de vai concordar com o sujeito e número. E menos de também vai concordar. Menos de 2 pessoas. Se tá o sujeito está no plural, vai concordar com o sujeito. Menos de 3 pessoas. Vai ficar no plural. E cerca de também
Vai ser a mesma regra, pá. Mais de, menos de e cerca de. Nomes próprios. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Então, assim, se eu tenho um artigo em nome próprio, aqui eu botei o exemplo de lugar, né, de país, Estados Unidos. Se vem precedido de artigo, ele vai para o plural. Então, os Estados Unidos influenciam o mundo. Os Estados Unidos são a maior potência do mundo, porque está com a... Professora, Oi? mas Estados Unidos não é só um estado, não deveria ser os Estados Unidos. Vai dormir, né? Oi? Os Estados Unidos não é apenas um estado, é porque tem Ela tá na os cama aí. Estados Unidos. Verdade, professora. Muito Não deveria ser os Estados Unidos, não, tá? Vai fazendo o quê, hein? Não, mas eu não estou falando do país. Estados Unidos. Exatamente, Ei, vem olhar- o país é justamente olha isso. aqui em casa, É você um só país. Isso que eu tô tentando entender. Agora. Mas, Olha, não é Estados Unidos da América, meu amor? chega. Hein? Eu não entendi a pergunta. Meu Deus do caralho. Não, porque tipo assim, não é Meu Deus, só um mesmo? estado, os Estados Unidos não é um estado. Aí não era para ser tipo, os Estados Unidos influencia, né? Porque, por causa do verbo. Entendi agora. Mas justamente é porque é a regra, porque está precedido de artigo. Porque se não tiver artigo, aí fica Estados Unidos influencia o mundo. Ah, entendi. Eita, Mas- eu ia feriado, otário. A regra. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Como os Estados Unidos é um nome, é um sujeito composto, não tem dois estados, não são dois nomes? Estados Unidos? Então, quando é precedido de artigo, o artigo aí na frente, os, ele vai para o plural. Sem o artigo, ele fica no singular. Tu entendeu? Independente de ser um país só. Porque é nome composto. Entendeu? Hein? Alô? Aí fica assim, nomes próprios. Precedido de artigo, ele vai para o plural. E quando eu não tenho o artigo no começo, e quando eu não tenho o artigo no começo, ele fica no singular. Eu vou dar outro exemplo. Por que os Estados Unidos ele foi para o plural? Porque é um nome composto. Independente de ser um país, ele é um nome composto. Se eu disser assim, Manaus, Manaus é um nome composto? Não, é um nome só. É uma cidade cheia de encantos. Não continua No singular, né, no caso, né? no singular. E ele só está no plural porque é um nome composto. Composto. É isso? E a regra diz que nome composto precedido de artigo, ele vai para o plural, entendeu? Ah, entendi. Tirando o artigo, ele vai ficar no singular. Então, com o artigo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Sem o artigo, sem ser precedido de artigo, Estados Unidos influenciam o mundo. Essa regra é porque ele é um sujeito composto. Aí eu vou botar umas coisas aqui que eu não...
Não botei no slide, eu vou falar para vocês aqui. Ó, pronome de tratamento, Vossa Santidade, Vossa Senhora. Podem dizer outro pronome de tratamento aí? Senhoria. Alguém lembra? Senhoria. A senhora. Então, esses pronomes de tratamento, a regra é: o verbo irá sempre na terceira pessoa. Ele vai ser sempre na terceira pessoa do singular. Então, é Vossa Santidade veio ao Brasil. Quando eu uso o pronome de tratamento, a regra é que o verbo irá sempre ficar na terceira pessoa, certo? Quando eu digo assim, gente, eu, tu e eles, com as conjugações verbais. Eu, tu e eles. Qual é a conjugação verbal que eu uso? Porque eu, tu e eles, tu e eles representa tu e ele. Representa o quê? Eles, né? Tu e eles. Então fica eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Como é que a gente coloca? Numa frase. Eu, tu e ele vamos ao cinema, certo? A gente não coloca assim? Numa frase? Porque a conjugação que fica é a conjugação eles. Eu, tu, ele, vamos ao cinema. Ao todo, eles, como se fosse, eles vão ao cinema, mas a gente não pode colocar o vão, porque tem o eu. Então, vai ter que ter a concordância. Eu, tu, ele, vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Nós. Eu, tu, ele. Professora, Oi. é porque junta eu e tu. Aí a forma certa é eles, né? Isso. Aí, vamos. Nós vamos. Eu, tu, ele, nós vamos. O verbo vai concordar com a conjugação. O que não sei se é ensinado, não, acho que é vício de linguagem da gente, porque a língua portuguesa tem muita exceção e muita, né, regrinha, é que o verbo, as conjugações tu e ele, como é que a gente conjuga como é que a gente fala a conjugação do verbo na segunda pessoa, tu? Né? Eu vou e tu? Como é que Vai. fica? Eu vou, tu vais. Não fica assim? Eu Fica no vou, final S, né? O S no tu final. vais. Então, quando a gente diz assim, tu e ele, a gente costuma dizer tu e ele, ou tu e eles vão, não é assim? É. Tu e eles Não tem vão. na conjugação não tem aquele voz não, né? Tem nós, vós. Tem, porque o certo é dizer tu e ele vais. E não tu e ele vão. Porque toda vez que vocês virem uma frase com com a segunda conjugação do singular tu, o verbo sempre vai concordar com a segunda pessoa. Eu, tu e ele vai concordar com o quê? Se a gente falar ao todo, fala, eu, tu e ele, vamos. Porque ao todo não é nós, mas quando a gente diz tu e ele vão, tá errado. É tu e ele vais. Entenderam? Porque quando tiver tu numa frase, ele vai sempre concordar com a conjugação tu. Então, não existe na língua portuguesa esse negócio de tu e ele vão. É tu e ele vais. É porque a gente não usa, né? Aí cai que fica estranho, né? A gente fala, não sou estranho? Tu e ele vais. Mas o certo é tu e ele vais. Então, em caso de redação, vocês já sabem que quando se usa a segunda pessoa da conjugação, a gente vai conjugar o verbo nessa pessoa, vais. Certo? Vou passar.
Pronome relativo que e quem. O verbo vai concordar com o antecedente do pronome que. Se o pronome, o antecedente estiver no singular, ele fica no singular. Exemplo, fui eu que levei, foste tu que levaste. Ó, lembra aqui, ó, como eu estava falando. Tá vendo que o tu, quando tiver tu em frase, ele sempre vai concordar com a conjugação. Eu digo, eu levo, tu levaste, porque a frase está no passado. Então, a gente tem que entender que o tu, numa frase com outra conjugação, vai sempre concordar com ele, vai sempre concordar com o tu. Foi ele que levou, foste tu que levaste. Por mais que seja estranho a gente falar assim, mas a norma culta da língua portuguesa é essa. Então, quando a gente foste tu que levou, tá errado, porque a conjugação é levaste, então vai ser escrito levaste. No pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Ou ele vai ser conjugado com o verbo quem, com o pronome relativo quem. Ou ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, ou ele vai concordar com o pronome. Então, para ficar mais fácil, a gente sempre vai concordar com o pronome, né? Para não criar um nó na nossa cabeça. Hein? Fui eu quem afirmou, fui eu quem afirmei. A gente vai concordar com o precedente, que está no singular, vai ficar no singular. Se a gente tivesse na segunda pessoa, a gente ia concordar com a segunda pessoa, de acordo com a conjugação. Vamos para o sujeito composto, que ele tem um bocado de exceção. Como é a regra e exceções do sujeito composto? O sujeito composto antes de verbo vai concordar. Sujeito composto antes de verbo vai ficar sempre no plural, tá, gente? Então, assim, como é um sujeito composto antes do verbo? João e Carlos é um sujeito composto, não existe dois sujeitos? João e Carlos deslizaram na pista. A gente não pode colocar João e Carlos deslizou na pista. Por quê? Porque a regra do sujeito composto diz o seguinte: antes do verbo vai ficar no plural, certo? Quando eu tenho dois sujeitos antes do verbo, vai ficar no plural. Então, João e Carlos deslizaram na pista. Vai ficar no plural. Depois vocês querem o slide para vocês disponibilizar? Sim, professora, quero sim. Aí agora, professora, e agora, como é que eu faço se o sujeito vier depois do verbo? Aí já muda, já é uma exceção. Porque o sujeito antes do verbo, ele vai ficar composto. Ele vai ficar sempre no plural. Mas se o sujeito vier depois do verbo, aí o que é que eu faço? Se o sujeito vier depois do verbo, ele vai concordar ou com o núcleo mais próximo, ou ele vai concordar com todos os sujeitos. Então, ele vai poder ficar tanto no singular quanto no plural. Então, um exemplo aqui. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. A gente tem o verbo e qual é o sujeito que está mais próximo do verbo? Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Quem foi ao parque de diversão? O filho. O filho. O filho não é o sujeito mais próximo do verbo? Sim. E ele não está no singular? Sim. Se ele está no singular, o verbo fica no singular,
porque é o sujeito mais próximo do verbo. Mas eu também posso Mas colocar. não tem 3 pessoas nessa frase? Tem, mas é porque essa é a regra do sujeito composto depois do verbo. Tu tá entendendo? Porque, ó, Entendi. porque quando o sujeito composto é antes do verbo, João e Carlos, o verbo não é deslizar? Tem aqui a frase. João e Carlos deslizaram na pista. Certo? É o sujeito composto antes do verbo, porque o verbo é deslizar. Então, quando vem antes do verbo, ele vai ficar no plural. Ele vai ficar no plural. Não fica nunca no singular. Mas quando o sujeito composto, ele vai depois do verbo, aí ele pode concordar com o sujeito mais perto do verbo. Então, aqui, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. O verbo, né, ir, né, no passado, foi. E o sujeito mais próximo a ele, né, o filho, e filho não está no singular? Filho está no singular, ele vai concordar com o filho. Então, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Só que ele também pode concordar com a totalidade de números. Não tem 3 sujeitos? Então, fica aceitável na língua portuguesa, foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Concordando com os 3 sujeitos, mas pode também concordar com foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai, concordando com o sujeito mais perto. Agora, se eu tivesse assim nessa frase, foi ao parque de diversão os filhos, a mãe e o pai, essa frase não pode ficar no singular. Por quê, gente? Porque os filhos não estão no plural e não é o sujeito mais próximo do verbo. Então, a regra é clara. Ou se concorda com o sujeito mais próximo, ou se concorda com a totalidade de sujeito. Só vai ficar no singular se o sujeito mais próximo estiver no singular. Entenderam? Sim. Aí aqui no slide tem assim: sujeitos formados por sinônimos. O verbo pode ir no plural, mas também fica no singular. O que são sinônimos? Palavras parecidas. Então, preguiça e lentidão, ou seja, 2 palavras que querem falar a mesma coisa, são sinônimos. Então, vai ficar tanto no plural quanto no singular. Preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência, porque são palavras sinônimas. Falam 2 palavras falando a mesma coisa. Aí, a língua portuguesa entende que pode ficar tanto no singular quanto no plural. Sujeito formado por palavras em gradação e enumeração. Este é mais um caso que o verbo pode flexionar para o plural, como também para o núcleo mais próximo, como eu acabei de explicar, o sujeito depois do verbo. Então, tem aqui um mês. O que é degradação? É como a gente estivesse falando aos poucos. A gente estivesse fazendo uma ação aos poucos. Então, tem assim, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde, suprir está concordando com o sujeito mais próximo. E um mês e um ano, uma década de poder não supriram a saúde, supriram está concordando com os 3 sujeitos. A mesma regra do sujeito após o verbo. Lembrando que o sujeito antes do verbo, ele sempre vai estar composto. O sujeito composto, ele sempre vai estar no plural. Sujeito depois do verbo, ele vai ficar tanto no singular quanto no plural. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que não está no slide para eu falar. Partícula sim. Vamos lá, partícula sim. No caso em que a partícula se
é índice de indeterminação de sujeito. O verbo vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. Quando é índice de indeterminação de sujeito? Quando eu não consigo determinar um sujeito, mas o macete é quando não tem uma preposição. Então, diz assim, confia-se em todos. Quando vocês passam na rua e diz assim, vende-se casas. O sujeito vai concordar, vende-se casas ou vendem-se casas. Qual é que vocês acham que está certo? Hein, gente? Vendem-se casas ou vende-se casas? Vende-se. Ó, quando tem assim, quando casas, vamos supor, né? Na frase casas, se casas estiver no plural, vai concordar com o plural. Então, vendem-se casas, está correto. Mas se você passar e ver assim, vendem-se casa, aí tá errado. Por quê? Porque vai concordar com o sujeito. A regra é, vai concordar com o sujeito. Então, é vendem-se casas e vende-se casa. Sujeito no singular, concorda com o sujeito no singular. Sujeito no plural, concorda com o sujeito no plural. Lembrando que não tem a preposição. Aí, quando não tem a preposição, na partícula ser, vai concordar tanto com o plural quanto o singular. Como, por exemplo, vendem-se casas ou vende-se casa. Mas se eu vim com uma preposição, verbo, partícula ser e preposição, sempre vai ficar no singular. Então, quando vocês passarem numa loja e ver assim, precisam-se de novos funcionários, está errado. Porque, olha, precisa-se, vem o verbo, a partícula ser e a preposição. Toda vez que vocês virem o verbo, a partícula ser e a preposição, vai ficar no singular. Por mais estranho que pareça, mas fica no singular. Então, precisa-se de novos funcionários. Essa frase não vai para o plural, certo? Porque é o verbo, a partícula e a preposição. Se tiver essa ordem, verbo, partícula, ser e preposição, fica sempre no singular. Se não tiver preposição, aí vai concordar com o sujeito simples e o sujeito composto. Como, por exemplo, construíram-se novas igrejas. Certo? Vou passar. Verbos impessoais. Você sabe o que é verbos impessoais? Hein, gente? Alô? O que, professora? Verbos impessoais. Ó, verbo impessoal é aquele que a frase não tem sujeito. Verbo impessoal. E um verbo que é muito famoso e que as pessoas erram muito, questão de concordância, é o verbo haver. E eu trouxe porque é muito importante esse verbo para a língua portuguesa.
principalmente na construção de frases ou de redação. Então, quando o verbo haver estiver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, eu vejo muita gente nas redes sociais escrevendo assim, nada a ver. Nada a ver com H. Só que é errado, porque nada a ver tem sentido de existir. Então, fica nada existir. Não existe essa expressão, nada existir. Então, assim, quando você quer dizer nada a ver, você tem que botar o N-A-D-A, o A, V-E-R, nada a ver. Se você botar com H, você está escrevendo errado. Então, vamos lá. Os verbos impessoais sempre são conjugados na terceira pessoa do singular. Sempre, é uma regra. São conjugados na terceira pessoa do singular. Então, quando eu troco o verbo haver pelo existir, existia muitos copos naquela mesa. Ou pelo verbo fazer, houve, faz 2 meses sem mudanças. Eu não posso colocar esse verbo no plural. Então, gente, sempre vai ser assim. Havia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Quando vier locução verbal com o verbo haver, também vai ficar sempre no singular. Então, não existem devem haver. Devem haver mais pessoas para chegar à festa. Não existe. Deve haver. Por quê? Porque o haver, ele é impessoal. Então, qualquer verbo que estiver perto dele, ele vai ficar no singular. Entenderam? Então, não vai existir devem haver. É sempre deve haver. Aí tem assim, veja também o verbo haver. Sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Neste caso, o verbo fica no singular. Então, Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Sujeitos ligados por como, assim como, bem como, o verbo é conjugado no plural. Então, o trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Repetindo. Sujeitos, que é seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, neste caso, o verbo fica no singular. Sujeitos ligados por como, assim, bem como, o verbo fica no plural. O trabalho, assim como a confiança, fizeram dela uma mulher forte. Aí, eu não coloquei aqui no slide, mas vocês entenderam o verbo haver? Hein, gente? Cadê? Sim. Então, deixa eu voltar aqui. Outro verbo que também é impessoal, quando a gente fala em tempo, é o fazer. Então, quando você fala em tempo decorrido, ele sempre vai ficar no singular. Por exemplo, faz anos que não vejo minha mãe. Não pode ficar fazem anos, porque o verbo aí, ele é impessoal. E os verbos impessoais, eles sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, faz anos que não vejo a minha mãe. Quando a gente coloca fazem anos que não vejo a minha mãe, a gente está mudando uma conjugação que não existe, porque é um verbo impessoal. Uma oração, é um verbo que não quer sujeito na oração. Então, ele está falando de faz anos.
faz 2 anos, faz 3 anos, não existe fazem 2 anos, não existe fazem 3 anos, não existe fazem 4 anos, vai sempre, quando fala em tempo, o verbo fazer vai ficar sempre no singular. Então, é faz 2 anos, faz 3 anos, faz 4 anos, faz 5 anos, e assim sucessivamente. Estou falando de tempo, o verbo fica no singular. Estou colocando o verbo haver no sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular. E datas. Datas, o verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo. Hoje são 2 de maio. Hoje é 1 de maio, hoje são 2 de maio. Mas se eu tirar o são... Não, aí não tem como tirar, né? O são. Hoje são 2 de maio. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Então, exemplo, hoje é dia 2 de maio. Se eu coloco a palavra dia, ele vai ficar no singular. Se eu falo só em número, ele vai acompanhar o número. Então, hoje é dia 5 de maio. Mas se eu disser assim, hoje são 5 de maio. Entenderam? As datas são assim. O verbo vai concordar com a indicação numérica. Mas se eu colocar dia antes dos numerais, ele vai ficar no singular. Então, hoje é 1 de maio. Hoje são 2 de maio. Hoje são 3 de maio. Hoje é dia 2 de maio. Hoje é dia 1 de maio. E assim vai. Dia antes da indicação numérica vai ficar no singular. Se eu não tiver a palavra dia e concordar só com o número, ele vai seguir o número. Vai ficar concordando com o número, né? Se o número for mais de 1, ele vai para o plural. Deixa eu ver mais o que eu posso passar para vocês, que eu não botei no slide. As expressões ou, para a gente responder um exercício, né? Ó, quando vierem ligados à conjunção no sentido de exclusão, fica no singular. Quando vierem ligadas no sentido de soma, fica no plural. Então, assim, Pedro ou Antônio será o presidente. Por quê? Porque ou um ou outro. Então, quando o ou vem dando um sentido de exclusão, quando eu digo Pedro ou Antônio será o presidente, eu tenho que concordar porque eu estou excluindo automaticamente um, porque um será o presidente. Então, Pedro ou Antônio será o presidente se eu tenho o ou na oração. E ele, se ou, faz o papel de excluir um sujeito, vai ficar no singular. Mas se eu tenho uma ideia de soma, como por exemplo, fica no plural. Mamão ou laranja fazem. Mamão ou laranja fazem bem ou mamão ou laranja faz bem? Fazem bem. Por quê? Porque não está falando tipo só de um. Está falando dos dois. Isso. Não vai dizer a laranja faz bem ou o limão faz bem. Os dois fazem bem. Se os dois fazem bem, se eu estou fazendo uma ideia de soma, vai para o plural. Se eu estou fazendo uma ideia de exclusão, vai ficar no singular. Outra coisa que eu quero passar para vocês sobre o verbo haver é quando ele indica tempo. E a gente vai trocar por existir. Então, o verbo haver, com o sentido de existir, ele vai ficar sempre no singular. Então, assim, eu me formei há 10 anos. Há muitas tarefas para fazer.
esse verbo haver, e que aqui está representado por a, vai ficar sempre no singular. Certo? É isso. Essas são as regras mais importantes, assim, da concordância verbal, né? Eu peguei as regras mais importantes para conseguir passar para vocês. Eu vou abrir aqui o exercício para ver se a gente consegue responder pelo menos 2 questões, porque eu vou para outra aula daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o exercício? Mas vocês entenderam sobre concordância verbal? Sim, professora. Sim. Como é? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Ô, Carol, como é que eu abro, hein? Porque toda vez eu fico perdida nesses negócios. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu mandei um link para tu, né? Do exercício. Deixa eu ver se agora abre. Ó, Carol, não aparece. É o exercício de concordância que eu enviei. Quero abrir. Aí não aparece aqui, não fica. Tem como tu abrir, Carol? Que eu não consigo. Toda vez fica. Carol? Ah, esse daí mesmo. É esse mesmo. Aí tu baixa aí um pouquinho. Tá aí pequeno, né? Ó, aí tem assim, para a gente completar, na primeira questão tem assim. Já faz ou faz anos. Havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas. Qual a opção que vocês marcariam? Hein, gente? Nesse primeiro aí, qual a letra? A, B, C ou D? Ou é? D. D. Por quê? Porque faz, quando está falando em decorrência de tempo, fica no singular. Então, já faz anos. Havia, porque no sentido de existir,
fica no singular, já faz anos, e existem neste local árvores, eu estou falando assim, no sentido de substituir, né? Haviam, existem, mas se eu estou conjugando o verbo existir, ele vai para o plural. Então, faz anos, havia neste local árvores e flores. Hoje só existem ervas daninhas, porque o verbo existir, quando ele é conjugado, ele muda a conjugação, né? Eu existo, tu existe, eles existem. Então, não precisa ficar no singular. Então, é letra D. Pode baixar, Carol. Aí tem. A ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existem uma relação profunda entre o homem e sociedade que os tornam mutuamente dependentes. Letra A, B, C, D ou E. Tá, eu vou falar porque está acabando meu tempo. Tá, letra A. Por quê? A ocorrência de interferências vai ficar no singular porque a regra do sujeito concorda com o verbo. Então, a ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe, porque o verbo está no singular. Então, se o verbo está... Oi? Eu ia marcar a letra A também. Por quê? Porque se o verbo está no singular, gente, se o sujeito está no singular, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, a regra diz sujeito aí. Sujeito concorda com o verbo. Então, a ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. Não vai concordar com... Lembra que, assim, a concordância verbal é a concordância do sujeito com o verbo. Então, independente de adjetivo, predicado, artigo, a gente está falando basicamente de o sujeito que vai concordar com o verbo. Diferente da concordância nominal, que vai concordar artigo com substantivo, adjetivo com substantivo, porque a concordância nominal está falando de todos os nomes. E a concordância nominal se torna mais fácil porque não existe exceções na concordância nominal, né? São poucas exceções. Basicamente, se tiver no singular, vai tudo ficar no singular. Se tiver no plural, vai tudo ficar no plural. A concordância verbal, não. A questão 1 é a letra D. A concordância verbal, ela vai falar o núcleo da oração, a parte mais importante é o verbo e o sujeito. Ela não quer saber dos demais, né? A concordância nominal não, ela quer tudo organizadinho. E a concordância verbal, ela só fala do sujeito e verbo. Então, assim, independente de predicativo, adjunta nominal ou predicado estiver no plural, a oração vai definir sobre sujeito e verbo, entendeu? Concordância verbal é isso, sujeito e verbo. Os demais não importam. Então, letra A. Eu vou deixar o gabarito, porque eu tenho que encerrar agora, que eu vou para outra aula. Senão, eu continuaria com vocês, me desculpem. Mas eu vou deixar o gabarito para vocês, certo? Das outras questões, acho que só foram mais 3. Mas é importante que vocês, né, se vocês entenderam as regrinhas, as exceções, e eu posso disponibilizar também o slide para vocês aprenderem. Porque a concordância verbal,
a gente fica assim, né, nos perguntando o que é que tem a ver a gramática, mas a concordância verbal, a concordância nominal vai ajudar muito vocês na escrita da redação, né? Então, assim, quando vocês forem falar de tempo em redação, vocês vão saber que não existe fazem quando vocês vão descrever tempo. Vocês vão colocar o verbo no singular. Quando vocês vão falar sobre o verbo haver, vocês vão lembrar que ele é impessoal e ele não vai de maneira nenhuma para o plural. Então, a gramática, ela vem ajudar vocês nessas questões, até no dia a dia mesmo, né? Vocês aprendendo ou revendo, né? Essas questões gramaticais, ou até porque a gente esquece, né? Todo mundo, não tem essa exceção, não, todo mundo fala corretamente. Não, porque a gente cai muito em vício de linguagem. Então, a gente fala o que é mais cômodo para a gente falar. Mas a gramática vem nessa questão, né? Lembrar o que é realmente certo. E, infelizmente, ou felizmente, né? Porque talvez se fosse infelizmente, a gente tá todo mundo lascado, para que a gente possa estudar, né, como é a língua corretamente, o Enem pede a norma culta da língua. Então, a norma culta é essas regras aí, independente de como a gente fala, né, gente? Então, é isso, tá? Eu vou deixar o gabarito para vocês, das outras questões que não vai dar tempo, e até a próxima aula. E deixo também disponibilizado o slide para vocês estudarem, certo? Tchauzinho. Obrigada por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado, né? Que eu sou mulher, então eu digo obrigada por assistir a aula. Até a próxima.